O século XXI será marcado como o século do empreendedorismo, pois grande parte dos empregos formais irão desaparecer. E esses profissionais, eles vão criar suas próprias empresas. Então, se você terá que criar a sua própria empresa, você terá que administrar a sua própria empresa, como fazer isso de forma a garantir o sucesso da sua nova empresa, do seu novo negócio? Você sabia que existe um teste de aptidão que você pode fazer para conhecer o seu grau de conhecimentos dos conceitos básicos de administração de empresas e assim direcionar o seu treinamento para se preparar para garantir o sucesso? Conforme o resultado desse teste, você pode, primeiro, conseguir prever as suas chances de sucesso quando estiver empreendendo, ou quando for empreender, ou se você trabalha em uma empresa e irá assumir uma posição de liderança, quais seriam as suas chances de sucesso nessa posição? E a segunda vantagem, você pode usar o resultado desse teste para conhecer seus pontos fracos e melhorar. E assim você sabe o que precisa estudar e aprender para iniciar a sua empresa de forma correta, minimizando as chances de erros e fracassos. Esse teste existe e fomos nós da Academia de Executivos que desenvolvemos. E ele é chamado de teste de aptidão para o sucesso do empreendedor. Ele é um exame que tem o objetivo de avaliar o potencial individual de uma pessoa para administrar uma empresa de forma eficiente, rentável e com um crescimento sustentável. Esse teste ele mostra o nível de conhecimento que uma pessoa se encontra para administrar uma empresa dentro das melhores práticas de gestão. É como aqueles testes de exames de inglês chamado Proficiência em Inglês, que tem o objetivo de avaliar o potencial individual de falar e entender o inglês em nível acadêmico. Esses testes de inglês as pessoas fazem quando querem estudar em algumas universidades no exterior e principalmente nos Estados Unidos. O teste e o exame mais famoso é o TOEFL e ele mede os conhecimentos em 4 dimensões. Eles medem o conhecimento em inglês no nível de leitura, escrita, entendimento e conversação. Cada uma dessas dimensões vale até 30 pontos e o score máximo é 120 pontos. Quanto mais alta a pontuação, maior as chances de sucesso do aluno de ser aceito nas melhores universidades americanas, como a famosa Harvard, Stanford, Wharton, Princeton e outras do mesmo nível. O nosso teste de aptidão, chamado Teste de Aptidão para o Sucesso do Empreendedor, ele tem por objetivo avaliar o potencial da pessoa para administrar uma empresa de forma rentável e com crescimento. Esse teste, desenvolvido pela equipe de professores da Academia de Executivos, é composto de 10 perguntas que cobrem os principais conceitos e métodos considerados críticos para uma boa administração de empresa de sucesso. Nesse teste, o aluno ele é confrontado com perguntas sobre as melhores práticas da gestão de negócio, utilizada por empresas e empreendedores líderes em seus mercados. E cabe ao aluno se autoavaliar, atribuindo notas que vão de 0 a 10, que informam o nível do conhecimento e domínio sobre aquela melhor prática. Ao responder de forma honesta às perguntas, ao final do teste a pessoa recebe uma nota, ou seja, a sua avaliação, que aponta o seu nível de conhecimento nas melhores práticas de gestão de negócio e o seu nível de competência profissional para administrar com sucesso uma empresa, seja a sua própria empresa ou a empresa em que trabalha e pode eventualmente assumir um cargo de liderança. Então vem comigo que eu vou te apresentar as 10 perguntas que você terá que responder para medir as suas chances de sucesso no mundo corporativo. Bem, vamos iniciar nossa jornada por esse teste de aptidão para o sucesso do empreendedor, que ele é composto de 10 perguntas. A primeira pergunta é, de 0 a 10, o quanto você conhece qual é a necessidade humana que está atendendo ou o problema que está solucionando com o seu produto ou serviço? De 0 a 10, o quanto está claro para você a necessidade do seu público-alvo? Essa pergunta parece simples, mas muitas pessoas não têm noção
da real necessidade que estão atendendo. Uma vez que as necessidades e as demandas elas são muito dinâmicas e elas vão evoluindo, mudando, bem como a forma de atender essas necessidades ou solucionar um problema. Que isso também muda constantemente em decorrência das novas tecnologias e dos hábitos dos consumidores. O empreendedor tradicional, ele não se dá conta dessas mudanças, ele continua querendo atender essas necessidades como ele atendia lá no passado. E com o passar do tempo, ele se dá conta que está perdendo os clientes e o mercado, pois surgiu uma nova empresa, uma nova forma mais eficiente de atender essas necessidades e assim a empresa acaba desaparecendo. A crise do coronavírus evidenciou em muitos setores que já existem outras formas de atender às necessidades e, de repente, o empreendedor tradicional ele se vê perdido, ele sai correndo para recuperar o tempo perdido, tentando digitalizar a sua empresa, o que já deveria ter feito há algum tempo atrás. Mas o sucesso relativo do passado acomoda o empreendedor que fica dormindo em berço esplêndido. É a famosa zona do conforto que todo ser humano gosta e se acostuma. As pessoas que estão empreendendo ou pretendem empreender devem estar conscientes que existem milhares de necessidades que todos os seres humanos possuem. Por exemplo, existem as necessidades de alimentação, vestimenta, educação, saúde, segurança, autoestima, necessidades financeiras, necessidades de realização pessoal, necessidade de beleza, necessidade de diversão. Dentro de cada macro necessidade, existem os segmentos, os nichos que criam os mais variados produtos e serviços. Por exemplo, quando falamos da necessidade de beleza, nós podemos nos referir a muitos segmentos ligados à beleza, como, por exemplo, beleza facial, beleza física, beleza bucal e tantos outros segmentos dentro do contexto beleza. E para cada segmento, existe uma necessidade específica a ser atendida. Um outro exemplo, para deixar claro do que estamos falando, é quando analisamos a necessidade da diversão e de entretenimento, que existem os mais variados produtos e serviços para atender a essa necessidade de acordo com o segmento, ou seja, o público-alvo. Por exemplo, nós temos o público-alvo dos esportes, temos o público-alvo dos shows, dos cantores, dos eventos culturais e tantos outros. Entender a real necessidade do seu consumidor que você está atendendo permite ao profissional ter a consciência da importância do monitoramento e acompanhamento das tendências de mudanças nos hábitos de consumo desse grupo e, assim, prepara o empreendedor para se adaptar às novas tendências e continuar crescendo, pois se o empreendedor não se der conta dessas mudanças, ele e a sua empresa acabam desaparecendo. Para responder com segurança essa pergunta, você tem que ter claro o tipo de necessidades e o segmento que está trabalhando e quais são atualmente os melhores produtos e serviços para atender a essas necessidades e quais são as formas mais eficazes de entregar esses produtos e serviços. Um outro exemplo para finalizarmos esse item é quando você define investir para atender a necessidade de educação, por exemplo, no segmento de educação do idioma inglês. Ao definir participar desse mercado, você terá que definir o seu público-alvo. O seu serviço de educação em inglês será para crianças de 2 a 8 anos? Será para o público adolescente? Ou será para os executivos? Qual é o público-alvo? De 0 a 10, o quanto você está consciente da real necessidade do seu público-alvo atual? A segunda pergunta é sobre o seu nível de conhecimento e experiência no mercado, no setor, no segmento, na indústria que está atuando ou pretende atuar. Responda, de 0 a 10, qual é o seu conhecimento e a sua experiência no segmento alvo na qual pretende atuar ou já está atuando. Existem pessoas que possuem a vontade de empreender em determinados mercados, mas nunca trabalharam ou estudaram nesses mercados. Ou seja, sua experiência e a do seu sócio é nenhuma, ou seja, é zero conhecimento no setor. Essa é uma posição que considero perigosíssima, pois as pessoas não têm experiência no setor, mas mesmo assim têm a vontade de abrir um negócio. Ou seja,
Muitas vezes o empreendedor está empreendendo em um mercado na qual não possui experiência no setor, o que é uma condição que com certeza reduz fortemente as suas chances de sucesso. Agora vamos supor que você ou seu sócio possuem uma experiência básica, pois já estão trabalhando, estudando o assunto nos últimos 12, 24 meses. E por terem um ritmo de aprendizado rápido, vocês se sentem seguros em relação à dinâmica desse mercado e conhecem os fatores críticos para o sucesso nesse mercado. Nesse caso, você poderia se atribuir uma nota mínima de 5, pois você já está dentro do mercado, seja como empregado, seja como empreendedor. Aqui você deve saber o nível de conforto que você tem sobre a dinâmica do seu negócio e os fatores críticos necessários para ter sucesso nessa indústria. A outra hipótese é quando você já possui de 3 a 5 anos de experiência, você já estudou, já entendeu como funciona a dinâmica do seu negócio, os fatores críticos e acredita poder entregar ou já está entregando um produto melhor que os seus concorrentes. Nesse caso, você poderia se dar uma nota que vai de 5 a 7, dependendo do grau de sucesso que esteja alcançando. Se estiver em processo de um pequeno crescimento, sua nota seria ao redor de 7. Mas se ele estiver sofrendo com a perspectiva de melhora no futuro, sua nota deveria ficar ao redor de 5 ou 6. Uma outra situação é quando você já tem experiência entre 5 e 10 anos naquele setor e domina a dinâmica do mercado e conhece os fatores críticos para o sucesso. Se você já está empreendendo, a sua nota será refletida de acordo com os resultados que a sua empresa está alcançando nesse mercado. Se ele estiver patinando e não conseguiu fazer o negócio crescer ou rentabilizar com a média de mercado, sua nota deveria ficar entre 5 e 6. Se o negócio começou a crescer, mas ainda não tem uma boa rentabilidade, a sua nota ficaria entre 7 e 8. Mas se o negócio está crescendo e lucrando, você poderá se dar uma nota entre 8 e 9. A nota 10 deve ser dada somente quando o empreendedor já está com um negócio que está entregando um crescimento e uma rentabilidade muito acima das outras empresas do setor. Após 10 anos e você ainda não atingiu o nível de crescimento e rentabilidade que queria, é porque o segmento deve ser um segmento de muita concorrência e difícil de crescer pelo excesso de oferta. Mas como você conseguiu sobreviver 10 anos, significa que você tem um sucesso e para melhorar o negócio, talvez precise de pouco mais de conhecimento em alguns assuntos de gestão de negócio. Ao sobreviver mais de 10 anos, você pode merecer uma nota mínima de 8. Agora, se você tem mais de 10 anos de experiência no segmento, com bons resultados, mas trabalhando em uma empresa de terceiros, você pode se dar uma nota alta em termos de conhecer o negócio e talvez faltará a você uma experiência de ter o próprio negócio e entender de administração de empresa de forma geral. Mas esse item está numa outra pergunta do teste. Aqui, para se autoavaliar, você tem que considerar sempre o seu conhecimento, os conhecimentos dos sócios e de toda a sua equipe, pois a somatória desses conhecimentos é que irão direcionar ou não o crescimento da empresa. Nessa questão, sendo objetivo de 0 a 10, o quanto você se sente confortável com os conhecimentos que você e a sua equipe possuem sobre o seu mercado. A terceira pergunta do nosso teste é, de 0 a 10, o quanto você e o seu sócio estão confiantes, acreditam que o seu produto ou serviço possui uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes no atendimento dessa necessidade ou na solução de um problema desse público-alvo. De 0 a 10, o quanto você acredita que a sua empresa e os seus produtos possuem uma proposta de valor única e que seus clientes reconheçam esse diferencial e dão preferência na hora da compra. Para facilitar a sua resposta, vamos relembrar alguns conceitos básicos sobre o que é vantagem competitiva e quais os tipos básicos de vantagem competitivas que existem. Bem, uma vantagem competitiva é um diferencial que você tem que ter em relação aos seus concorrentes. O primeiro tipo de vantagem competitiva é o de menor custo que os seus concorrentes. Se a dinâmica do seu mercado permitir que todos pratiquem os mesmos preços, significa que a rentabilidade de quem tem o menor custo será maior. E caso os concorrentes decidam fazer uma guerra de preço, quem tem o menor custo
terá as maiores chances de sobrevivência. Aqui um bom exemplo é o da rede de academias Smart Fit, que possui um custo de operação menor que os seus concorrentes, devido à sua escala, pelo número de academias que possui e pela logística de distribuição dos serviços, com lojas espalhadas por todos os bairros das principais capitais do Brasil. Um outro tipo de vantagem competitiva é o que nós chamamos de diferenciação. Por alguma razão, sua empresa construiu um produto ou um serviço que tem uma diferenciação em relação aos concorrentes que os clientes preferem. Por exemplo, um tipo de diferenciação é quando você entrega muito mais serviços que os seus concorrentes a preços similares e competitivos com os seus concorrentes. Por exemplo, a empresa aérea Singapore Airlines, ela oferece serviços especiais adicionais a seus clientes a preços similares aos dos seus concorrentes. Isso conclui que a equipe da operação e do supply chain da Singapore Airlines são mais eficientes em seus processos e assim constroem e construíram essa diferenciação. Outra diferenciação famosa pode ser, por exemplo, uma patente ou uma licença. Normalmente uma diferenciação é rara e difícil de imitar. A Microsoft possui essa diferenciação baseada no tamanho do seu market share com o sistema Office, pois domina 88% de todos os sistemas operacionais do mundo dos computadores. E assim, a Microsoft possui uma diferenciação imbatível. Uma vantagem competitiva irá depender do segmento e da região. Por exemplo, se você mora em uma cidade ou um bairro e após analisar, você concluiu que tem um mercado potencial para abrir uma padaria e ao abri-la você inicia o jogo com uma vantagem competitiva temporária, que é a logística, pois você está mais próximo aos clientes com produtos de qualidades a preços competitivos. Mas lembre-se que essa é uma vantagem competitiva temporária, pois outros poderão querer abrir padarias no mesmo bairro ou na mesma cidade. Você tem que estar sempre buscando construir uma vantagem competitiva. Existem muitas formas de diferenciação e você tem que construir a sua se quiser sobreviver. Então, de 0 a 10, o quanto você acredita possuir uma vantagem competitiva sustentável? A quarta pergunta, que vale de 0 a 10, é a seguinte: qual é o seu nível de conhecimento dos conceitos básicos sobre administração de empresas e gestão de negócios de sucesso? Você ou seu sócio possuem alguma experiência em administração de empresa geral? Você ou seu sócio já estudaram ou trabalharam administrando algum empreendimento de sucesso e se sentem confortáveis em administrar todas as áreas de uma empresa, como por exemplo, áreas de recursos humanos, área de marketing, área de vendas, serviços, operação, compras, logística, finanças, tecnologia, governança. Segundo pesquisas do SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, que é uma entidade privada brasileira de serviço social, a segunda maior causa de fechamento de uma empresa é a falta de conhecimento em gestão de negócio por parte do empreendedor. A pessoa que está empreendendo ou que quer empreender, na maioria das vezes acredita estar habilitada, acreditando que é fácil administrar uma empresa e não se dá conta que existem diversos conhecimentos que ainda não possui e que são necessários para crescer e rentabilizar o seu negócio. Eu afirmo isso, pois eu fui vítima desse sentimento, assim como muitos amigos e parentes que empreenderam achando que sabiam tudo e acabaram fechando seus negócios em poucos anos. Então responda de 0 a 10 o quanto você conhece sobre gestão de negócio e administração de empresa que possa assegurar o sucesso do seu negócio. A quinta pergunta do nosso teste, ela é complementar à pergunta anterior. De 0 a 10, o quanto você se sente preparado, habilitado para construir um plano de negócio estratégico para a sua empresa atual ou a que pretende criar. Essa pergunta ela é complementar à anterior, irá comprovar o seu nível de conhecimento geral dos conceitos básicos de uma boa administração de empresa. Ao responder essa pergunta, você deve estar consciente do que é um plano de negócio e a sua abrangência, pois em um plano de negócio você irá informar de forma detalhada todos os aspectos e variáveis do seu negócio.
Aqui você irá demonstrar o seu nível de conhecimento em relação à dinâmica do seu mercado-alvo, a dinâmica da competição desse mercado, a dinâmica e o poder de barganha dos seus clientes e dos seus fornecedores, bem como você deverá mostrar como irá monitorar e controlar as ameaças de novos produtos e de novos concorrentes. Também deverá apresentar nesse plano um orçamento financeiro com todos os números, por exemplo, como previsão de vendas em unidades, os preços a serem praticados por produtos, os custos dos produtos e serviços, as despesas de operação, o capital investido para as fases de crescimento do negócio, o fluxo de caixa que mostra se a geração de caixa é suficiente para a manutenção do negócio até que atinja o seu ponto de equilíbrio, o tempo de retorno daquele investimento. Em nosso curso, esse é um dos principais conteúdos que nós ensinamos. Como você constrói um plano de negócio realista e que possa viabilizar o seu negócio. Conhecer e dominar os principais métodos, técnicas de administração de empresa, de um negócio e de uma empresa, permite ao profissional se posicionar a um passo à frente da concorrência. Segundo o mesmo Sebrae, a falta de um planejamento prévio é a primeira e a principal razão do fracasso do empreendedor e do fechamento das empresas no Brasil. Quando se diz falta de planejamento prévio, significa falta de um plano de negócio, uma estratégia definida para o negócio que contemple um método que apresente os principais objetivos da sua empresa e os planos de ações para atingir esses objetivos. Então, agora você me responde, de 0 a 10, o quanto você se sente preparado para construir um plano de negócio? A próxima pergunta reflete o grau de comprometimento com o projeto da sua empresa. A sexta pergunta é, de 0 a 10, você tem definido o propósito da sua empresa? Ou seja, está claro qual é o legado que você quer deixar no seu mercado-alvo? Aqui, você tem que estar consciente que uma empresa de sucesso, ela tem um propósito definido antes mesmo de começar a funcionar. E esse propósito principal não é o propósito financeiro e de ganhar dinheiro. Toda empresa de sucesso tem como uma das causas principais do seu sucesso o seu propósito de entregar algo a mais para o seu público-alvo e assim se diferenciar dos seus concorrentes. Um propósito é o que define qual será o legado que você quer deixar na humanidade. Por exemplo, o propósito do Google não é ganhar dinheiro. O propósito do Google é organizar e compartilhar todas as informações disponíveis no mundo. O propósito da Academia de Executivo é compartilhar todos os conhecimentos e melhores práticas de gestão de negócio de sucesso, para que você possa copiar e ter sucesso. O propósito é aquilo que vem do coração e da alma na hora que você pensa, vou criar uma empresa para entregar esse benefício para esse grupo de pessoas e ele será diferente de tudo que existe. Então, de 0 a 10, o quanto está claro e definido o seu propósito? A próxima e a sétima pergunta é de contexto humano. De 0 a 10, o quanto você acredita que possui uma equipe com as competências necessárias e o nível de engajamento alto que juntos podem garantir o sucesso do seu negócio? Quando estudamos os cases de sucesso das grandes empresas que começaram pequenas, uma das principais características dessas organizações é a força e a competência da equipe desde o início. Os sócios e os primeiros colaboradores contratados de forma correta são a chave para o sucesso desse negócio. Todas as pessoas que já estão empreendendo ou vão empreender devem estar conscientes da importância de se criar uma equipe com as pessoas certas, com as competências certas e que acreditem no propósito do projeto. Evitar os amigos e os parentes que não tenham as qualificações necessárias é um cuidado que o empreendedor tem que ter. Como diz o grande professor e consultor de gestão de negócio, Jim Collins, primeiro, o mais importante é quem irá fazer parte do time e depois é o que nós iremos fazer. No campo da administração de empresas, quando estudamos o impacto da força da equipe nos resultados econômicos e de crescimento do negócio, o termo utilizado por muitos especialistas é o do mastermind, ou seja, é a somatória das inteligências e das mentes dos participantes da equipe que formam o que ele chama de mente mestre,
de empresa, na qual eu chamo de inteligência corporativa. A oitava pergunta do nosso teste de aptidão para o sucesso do empreendedor é: de 0 a 10, o quanto você é resiliente, o quanto você é persistente, o quanto você é resistente e acredita no seu negócio para suportar as batalhas que todo empreendedor enfrenta para atingir o sucesso. Aqui é importante a pessoa estar consciente do tipo de pessoa que ela é e se ela sabe como suportar e superar os fracassos e as frustrações da jornada no mundo do empreendedorismo. Você pode estar pensando: eu sou persistente, eu sempre fui. Mas será que você é persistente ao ponto de saber até onde ir e até onde mudar? Ou você irá recuar ao primeiro revés e à primeira derrota? Vocês sabiam que os donos da Google apresentaram seu projeto no site de busca para mais de 300 investidores até encontrarem que acreditassem no projeto? Vocês sabiam que o Airbnb levou anos para dar certo e que na caminhada os donos visitavam seus potenciais clientes tentando convencê-los a colocar suas casas para alugar no site? Sabemos que todas as pessoas possuem níveis diferentes de resistência à dor e ao fracasso. E o que mais ajuda a resistir à caminhada é o quanto a pessoa acredita no projeto e no propósito do projeto. O quanto ela acredita realmente no seu propósito e o quanto ela acredita nos benefícios que o seu produto ou serviço vai entregar a esse público-alvo. De 0 a 10, o quanto você acredita no seu projeto, o quanto você será persistente ao sofrimento da jornada do empreendedor. A nossa nona pergunta é a seguinte: de 0 a 10, o quanto você acredita estar preparado financeiramente para viabilizar o seu projeto dentro do prazo estimado no seu plano de negócio? Aqui, a pessoa tem que estar consciente da necessidade de um determinado valor de capital financeiro para investir no seu projeto, para viabilizá-lo em um determinado período de tempo. A pessoa empreendedora deve estar consciente que um fator crítico para ajudá-la a suportar os sofrimentos da jornada do empreendedor é possuir uma reserva financeira que permita fazer os ajustes necessários no projeto até que esse comece a viabilizar a geração de caixa, ou seja, até que ele atinja o seu ponto de equilíbrio. Ao empreender ou pensar em empreender, a pessoa tem que conhecer a real necessidade de caixa e buscar viabilizá-la através de capital próprio ou de terceiros. Quando se tem um bom projeto, se consegue quem financie, mas esse fluxo de caixa para um determinado período, até que a empresa consiga se autogerir, deve estar previsto lá no plano de negócio. E a pessoa empreendedora deve ter esse tema como um dos pontos estratégicos do seu projeto. E a nossa 10ª pergunta, ela só vem enfatizar a importância da necessidade dos conhecimentos contidos na 5ª pergunta. Essa 10ª pergunta, ela enfatiza a importância do planejamento prévio. De 0 a 10, o quanto você se sente preparado para fazer o orçamento da sua empresa para os próximos 12 meses, ou seja, para o primeiro ano. Ao conhecer e dominar o processo da construção de um orçamento de empresa, a pessoa empreendedora irá refletir o seu conhecimento geral sobre o projeto ao apresentar uma estimativa, uma previsão de volume de vendas no primeiro ano, os preços que irá praticar, o controle e o conhecimento sobre seus custos de produtos e serviços, as despesas que possui na operação, e tudo isso junto irá refletir a qualidade da estratégia do negócio. Irá demonstrar os pontos críticos do negócio. Se você respondeu com uma nota alta a pergunta número 5, com certeza você terá uma boa nota nessa última pergunta. Mas se você não foi bem na nota da 5ª pergunta, essa última pergunta vem reforçar a necessidade de você estudar mais profundamente o seu negócio e aprender a responder essas perguntas com tranquilidade. Você ou seu sócio, aqui quero deixar claro que conta é a competência geral da equipe e não de uma pessoa só. A empresa não pode depender de uma pessoa só. Essa última pergunta ressalta o nível de preparo que todas as pessoas devem buscar antes de investir suas economias em novos empreendimentos. Pois o nosso propósito aqui é ensinar como ter sucesso na jornada para o sucesso, mesmo que você tenha que postergar o seu projeto.
Responder de forma correta e honesta a essas 10 perguntas irá dar ao administrador de empresa, ao empreendedor ou ao aspirante empreendedor a consciência do nível de conhecimentos mínimos que se faz necessário para ser bem-sucedido no mundo empresarial. E assim, ele pode se preparar para garantir o sucesso. Alguns irão perguntar, mas as perguntas têm todos o mesmo peso? Para facilitar o entendimento e dar um senso de prioridade, nós podemos afirmar que todas as perguntas são estratégicas e muito importantes. Mas as perguntas de 1 a 5 são aquelas de maior impacto imediato no seu negócio, pois são mais dependentes dos conhecimentos do empreendedor sobre a dinâmica do seu negócio, sobre gestão de negócio e é onde o projeto se viabiliza ou não. Com essa afirmativa, nós estamos dando peso 2 para as perguntas de 1 a 5 e peso 1 para as perguntas de 6 a 10. Isso significa o seguinte, que as primeiras 5 perguntas têm um peso de 66,66% da nota total final. E as perguntas de 6 a 10 vão ter um peso de 33,33% da nota final. Vamos então dar um exemplo, considerando esse balanceamento de pesos. Se a média geral nas 5 primeiras perguntas for nota 7, significa que temos que multiplicar 7 por 66,66%. E assim chegaremos a uma nota média final nessas 5 perguntas de 4,69. Por outro lado, se a nota final média das perguntas de 6 a 10 for 8, nós devemos multiplicar essa nota 8 por 33,33%, o que nos dá uma nota média de 2,64. Sendo assim, nós temos uma nota total final de 4,69 mais 2,64, que nos dá uma nota total final de 7,33. Ou seja, o nível de conhecimento em administração de empresas desse empreendedor é de 7,33, que é considerado uma boa nota para começar a construir o sucesso de uma empresa. Agora, muitos devem estar curiosos. Qual é a nota mínima que eu devo ter para garantir o sucesso do meu negócio que eu estou administrando ou pretendo administrar? Bem, a resposta é o seguinte: depende. Esse teste irá dar uma visão geral dos conhecimentos técnicos, dos métodos e das melhores práticas de gestão de negócio que qualquer pessoa precisa conhecer e dominar para viabilizar o crescimento, a rentabilidade do seu negócio e não colocar em risco o seu investimento por falta de conhecimento em gestão de negócio. Com a certificação que a pessoa conhece e entende os princípios básicos da boa administração de empresa para o sucesso, a pessoa agora deverá entrar com os seus conhecimentos tácitos, a sua experiência naquele mercado e com a sua inteligência estratégica e visão de negócio. Somando-se a isso, a sua garra e a sua persistência. Porque 2 empresários, um tem sucesso e o outro não, no mesmo ramo. Nosso teste visa alertar e preparar a pessoa para estudar e aprender os princípios básicos da administração de empresa, que são as causas principais dos fracassos do empreendedor, segundo o Sebrae. A terceira causa para o fracasso do empreendedor, segundo o Sebrae, está ligado à personalidade e à característica da pessoa que está empreendendo e que é a parte subjetiva de cada um. Lembra o seu nível de resistência e resiliência e perseverança? Agora, em relação ao nosso teste de aptidão, nós podemos afirmar que qualquer nota abaixo de 5 sinaliza que você não está preparado para empreender nem para liderar uma empresa. Isso não deve ser um fator broxante ou impeditivo para qualquer pessoa. Por essa parte, você consegue aprender rapidamente. Basta encontrar um curso que tenha um método correto, eficiente, simples de ensinar gestão de negócio, ensinar administração de empresas com conteúdos práticos de como funciona uma empresa. Lá na nossa escola nós temos um curso que prepara qualquer pessoa para adquirir essas habilidades. Se a sua nota foi de 5 a 7, você pode se considerar que já possui um conhecimento básico. E agora você precisa complementar seus estudos com as principais técnicas e métodos usados por empresas de sucesso, ou seja, aprender as melhores práticas utilizadas em todas as áreas de uma empresa. Aqui é necessário que você aprenda também como analisar a dinâmica do mercado para definir a melhor estratégia de negócio. Agora, se a sua nota está entre 7 e 8, você pode se considerar quase pronto para garantir o uso das melhores práticas de gestão de negócio, faltando foco nos conhecimentos considerados críticos e que na qual a sua nota lá no teste de aptidão foi baixa. Volte ao questionário das 10 perguntas e veja quais foram as perguntas
que mais você teve dificuldade em responder. Ao conhecer onde se encontram suas maiores dificuldades, crie um plano de ação para aprender esses conhecimentos que ainda faltam e que possam garantir a segurança do crescimento e a rentabilidade do seu negócio e do seu investimento. Agora, se a sua avaliação é algo acima de 8, significa que você conhece os principais conceitos da administração de empresa e falta pouco para dominar todos os conceitos da administração geral de empresas que vão garantir o sucesso em qualquer investimento e projeto que você fizer. Notas acima de 8 significa estar preparado para liderar um negócio com altas chances de sucesso, pois o administrador de empresa ele domina os conceitos básicos da boa gestão, conhecendo as melhores práticas. Aqui recomendamos que assista nossos vídeos lá no YouTube. E se quiser apressar a complementação que leva uma nota 10, sugerimos que faça o nosso curso Gestão de Empresas Exponenciais quando abrimos as inscrições para as novas turmas. Caso tenha interesse em participar das próximas turmas desse nosso curso, que pode, acredito, mudar a sua vida, nos acompanhe nas nossas redes sociais e fiquem atentos para a abertura das inscrições, que deve acontecer em breve. Qualquer pessoa pode se transformar em um administrador de empresas de sucesso. Qualquer. Basta conhecer e usar o método correto de aprendizagem de como administrar uma empresa de sucesso. Se você gostou desse vídeo, deixe os seus comentários e solicitações, caso precise de mais informações que possam ajudar no seu sucesso, na sua jornada no mundo dos negócios. Seja qual for o seu negócio, seja qual for a sua profissão. Também compartilhe esse nosso vídeo com amigos, parentes, conhecidos e com todas as pessoas que você conhece que estão empreendendo ou queiram empreender e recomende que façam o teste. E assim eles irão conhecer o que precisam saber para assegurar o sucesso e a vitória no mundo corporativo. Se você quer continuar a construir uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, vai lá e se inscreva no nosso canal do YouTube e receba semanalmente conteúdos ricos em conhecimentos que podem ajudar na construção do seu negócio, fazer com que ele seja rentável e duradouro. Agora, se você não quer estar à frente dos seus concorrentes e quer ficar rezando, pedindo a Deus que te ajude, então não precisa se inscrever no nosso canal não, pois ele não é para você. Aqui abaixo na descrição do vídeo tem um link para você adquirir gratuitamente o nosso e-book Os 10 Erros Fatais do Empreendedor. E assim você vai aprender os erros comuns que mais de 80% dos empreendedores cometem e que podem ser evitados. Pessoal, valeu, obrigado e boa sorte no teste de aptidão para ser um empreendedor de sucesso. Escreve para mim qual foi a sua nota. Um abraço.